Olá pessoal, eu sou o Caio Mazei e eu sou especialista financeiro no mercado imobiliário. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações aqui no mercado da Serra Gaúcha. Quando nós falamos de investimento, a primeira coisa que vem em mente é ganhos e riscos. Mas o que nós devemos de verdade nos perguntar é: que tipo de investidor eu sou? Tendo isso bem claro, nós sabemos a melhor forma de prosseguir, porque todo investimento tem um lastro, que é o objeto utilizado como parâmetro para aferir o valor desse aporte que estamos fazendo. E é isso que define se você vai ter segurança ou risco nesse aporte. Na verdade, não é o lastro em si que define, e sim a estabilidade ou a volatilidade que ele possui. Como, por exemplo, hoje, setembro de 2022. Nós estamos passando por diversas situações que interferem diretamente na economia brasileira, como a troca da presidência da República, uma taxa Selic de 13,75% divulgada pelo Copom do Banco Central. Mas a pergunta que resta é: vocês conhecem algum imóvel no Brasil que estava estipulado por um valor em determinado momento e 2 anos mais tarde estava mais barato do que o primeiro momento em que você encontrou? Ou uma pergunta melhor ainda: você conhece algum plano de previdência que tirou esses imóveis dos nomes dos seus respectivos proprietários? Tendo esse questionamento em vista, nós podemos nos recordar do Plano Collor, que nos anos 90 bloqueou todas as aplicações financeiras, congelou os preços, salários, tentando controlar uma inflação desenfreada. Ou então tentar analisar de um ponto de vista mais técnico. Por exemplo, se hoje você deixa seu dinheiro parado no banco nos próximos 12 meses, você perdeu 13,75% do capital. A essa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando: e o que eu faço para poder proteger meu patrimônio de tudo isso? Na verdade é bem simples. Coloque seu patrimônio em algo que tenha um lastro estabilizado, livre de volatilidade, livre de riscos, que pensando numa linha do tempo, só teve um gráfico crescente ao longo de todo esse tempo. Invista em imóveis. Mas agora é claro que alguns pessimistas vão questionar: com uma taxa Selic de 13,75%, prefiro investir no Tesouro Direto ou então numa renda fixa. Mas se você avaliar desse ponto, você desconsidera todo o fator de que o Tesouro Direto, se você investir em um Tesouro Selic, ele é um investimento pós-fixado. Ou seja, você só vai saber quanto vai lucrar quando houver liquidez desse título. Sendo assim, você está baseando suas opiniões em um cenário em que as medidas tomadas pelo Copom não vão conseguir enfriar essa inflação e dessa forma nós teríamos nossa moeda entrando em colapso. Dessa forma, você estaria jogando contra o mercado, sendo que a cada 45 dias o Copom divulga uma nova taxa Selic e baseada nesses últimos 6 anos, nunca houve um valor como esse. Então de que lado você quer jogar? Contra ou a favor do mercado? Agora vamos falar do ponto mais importante, e é o mercado e o nicho em que eu trabalho. Hoje vocês conhecem alguma aplicação que te traga retornos de 2,25% ao mês? Pois bem, aqui eu tenho dois exemplos de dois imóveis que estão sendo trabalhados como locação temporada aqui na Serra Gaúcha, onde um deles é um JK ao lado de uma atração turística e o outro é um JK situado aqui no centro. Ambos cotados por esses respectivos valores, tá? E com certeza vocês já devem ter ouvido falar de alguém que veio passar um Natal Luz aqui em Gramado e pagou R$ 2.000 de diária em um hotel, não é mesmo? Então nós estamos sendo bem conservadores na hora de colocar um preço médio aí de uma diária em alta temporada de um apartamento a R$ 650 e uma diária em média de R$ 250. Sendo assim, o que diferencia a Serra Gaúcha de qualquer outra localização é a taxa de ocupação anual e os preços cobrados por essas diárias. Tendo em vista que eu tenho esse outro material que eu posso até deixar disponibilizado para vocês também, que é o calendário de temporadas aqui da Serra Gaúcha, onde nós temos 26 semanas de alta temporada para 26 semanas de média. Ou seja, metade do ano é alta temporada. Afinal, Natal Luz aqui de Gramado é o maior Natal do mundo, onde começa em outubro e termina só em janeiro. Sem falar que Gramado também é famosa pelo chocolate, não é mesmo? Imagina a Páscoa nesse lugar. Ou então naquele festival de inverno, aquele chocolate quente. Exatamente essa é a grande diferença, tá? Então, quando nós voltamos a essa tabela, nós podemos considerar aqui que nós temos um lucro líquido muito mais agressivo do que em qualquer outra localização, tendo em vista aqui que você teria de passivo, custo passivo só o condomínio, né? E a taxa administrativa. Depois eu deixo disponível essa tabela para vocês,
que é onde vocês podem utilizar a imaginação e mexer um pouco com esses valores, né? Afinal, nós estamos colocando aí uma taxa de ocupação de 65%, taxa administrativa de 20%. Depois vocês podem variar isso, tá? Nós temos 2 cenários. Nesses cenários descritos aqui, nós temos um faturamento anual de 106.700 e no outro 116.300, tendo pago como taxa de administração 21.300, quanto o outro 23.200, tá? Num condomínio cotado a 4.800 anual, para um outro condomínio com infraestrutura cotado a 6.000 anual. Descontando já esses custos passivos que você teria um lucro anual ainda de 80 até, de repente, 100 mil reais no ano, dependendo desse ano, da forma que você trabalhou esse imóvel, não é mesmo? Isso é bem agressivo quando você para comparar a um mercado imobiliário que te retorna aí 0,5 ao mês, correto? Então vamos lá. Dessa forma, você teria aí de 11, 12, até 18, 22% ao ano de retorno. Isso porque eu estou desconsiderando a valorização aqui da Serra Gaúcha, onde eu tenho um outro material que pode mostrar para vocês que o preço médio aqui na Serra Gaúcha está R$ 12.000 em média. E se nós pararmos para avaliar esse último ano em que passamos, os imóveis de um dormitório valorizaram 16,34%, 2 dormitórios na mesma faixa, 3 dormitórios, e o que valorizou menos, valorizou 12%. Imagina um cenário pessimista onde o imóvel valorizou 12% ao ano. Vamos lá. Tendo como base isso, você teria aí retornos de 22 até 30% ao ano, tá? Onde você teria aí, em média, um retorno de 2,25% ao mês. Conhecem alguma outra aplicação que te traz isso de forma segura? Pois bem, me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem e espero poder ter ajudado a todos. Agradeço pela atenção e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho.